Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos tentar essa nova proposta de trazer casos clínicos aqui para o canal, associando clínico com o radiográfico. E começando com um caso que é esse daqui. Olhando essa imagem, o que você consegue identificar de problema nessa arcada dentária? A gente pode ver, começando pelo mais simples, que tem um apinhamento aqui anterior. Tem uma pequena cárie aqui no dente 37, na vestibular. Já no dente 47, a gente vê que tem sim uma lesão de cárie, que na oclusal e na vestibular. Uma área mais esbranquiçada aqui, que vem de uma desmineralização do esmalte, e também mais escurecido ao redor. A gente vê uma grande diferença do dente 37 aqui. E na radiografia, o que você consegue identificar? A gente vê novamente que no dente 37 tem realmente uma cárie pequenininha, mas no dente 47 a gente vê toda essa imagem radiolúcida que vai bem próximo da polpa. A polpa está aqui e a cárie vem até aqui. Nesse caso, a gente tem uma cárie oculta, que a gente chama, que é quando o clínico não aparenta que tem uma cárie tão profunda assim. Parece uma cárie superficial, mas quando a gente vê no radiográfico, a gente vê que a cárie está bem profunda. Nessa radiografia tem mais alterações, mas vamos focar só no dente 47 no momento. E aqui temos a associação do clínico com o radiográfico. A gente vê que o clínico não parece ser tão profundo, mas o radiográfico está bem profundo ali. Quando a gente tem um caso assim, a gente tem que pensar em algumas estratégias para chegar no diagnóstico correto. Começando pela dor. Se o paciente já chega para você falando que está com dor nesse dente, a dor é insuportável, é o tempo inteiro, é pulsátil, a gente já pensa em uma pulpite irreversível. Ou seja, já vai ter que passar para um tratamento endodôntico. Mas se essa dor é mais para uma sensibilidade quando o paciente está se alimentando, tomando água, então a gente já deve pensar que pode ser uma pulpite reversível, porque esses agentes eles estão chegando mais próximo da polpa, mas ainda não chegaram em contato com a polpa. Ou seja, não chegou a criar uma infecção ali que vai criar uma necrose nessa polpa. Então vamos dizer que está tomando uma água e essa água pode entrar um pouquinho aqui nessa cavidade, que é uma cavidade que está bem grande e está próximo ali, mas que não vai entrar em contato. O segundo teste que a gente vai fazer é o teste de sensibilidade pulpar, que a gente vai usar um spray para esse teste e que ele chega a menos 50 graus Celsius. Então você vai espirrar ele num pedacinho de algodão e vai encostar no dente, para ter certeza que realmente é esse dente que está com a cárie que você está sentindo a sensibilidade, ou se é o dente vizinho. Às vezes o paciente acaba confundindo a sensibilidade. Então, para ter essa certeza, você faz o teste tanto no dente que está com a cárie, quanto no dente vizinho. Com esse teste, a gente vai saber se o dente ainda está vivo, ainda tem vitalidade, ou se ele já está com um processo de necrose, ou seja, se ele já tem alguma lesão ali, alguma infecção na polpa. Assim, a gente pode definir o tratamento. Se você faz o teste de sensibilidade e o paciente fala que sentiu o gelado, mas logo em seguida já passou, então o paciente está com vitalidade pulpar. E pode ser que ele esteja com uma pulpite irreversível, ou seja, se você tirar o agente agressor ali, no caso a cárie, o dente vai voltar ao normal e não vai ter nenhum outro dano para a polpa. Agora, se você colocar ali, fizer o teste de sensibilidade e o paciente sentir uma sensibilidade muito grande e ela continuar por muito tempo, então a gente está com um caso de pulpite irreversível, onde já está em um processo de necrose pulpar e uma infecção na polpa. Então provavelmente vai ter que partir para o tratamento endodôntico também. Caso o paciente não sinta nada com o teste, então ele já está com necrose pulpar, onde o tratamento endodôntico é o mais indicado. Já o teste de percussão é o teste que você faz batendo com o cabo do espelho na coroa do dente. Esse teste pode ser tanto horizontal, onde se bate na região vestibular do dente, e se ele der alguma dor, significa que é uma dor mais periodontal do que apical. Já se você bater na região oclusal, é o teste de percussão vertical. Então, nesse teste, vai mostrar pra gente se ele está com alguma infecção no ápice do dente, que é nessa região aqui de baixo. Mostrando que o dente já passou ou está passando por um processo de infecção ali no ápice do dente, e isso provavelmente vai criar uma fístula que vai drenar pela gengiva do paciente. Essas 3 primeiras etapas são feitas na parte clínica, ou seja, você vendo a boca do paciente e conversando com o paciente. Agora, a parte de verificar se
tem lesão apical, aí só na parte radiográfica mesmo. Você vai ter que tirar uma radiografia, pode ser tanto uma panorâmica, como foi nesse caso aqui. Não é o mais indicado para avaliar a lesão de cárie, mas você também pode fazer uma radiografia periapical, que é onde você vai ver toda a extensão do dente, vendo todo o ápice ali. Mas também, como você vai ver no próximo caso que eu vou mostrar, pode ser feito também uma radiografia interproximal. Mas a interproximal você só vai fazer quando você já tem uma radiografia periapical, você viu que não tem lesão apical, então você pode fazer a radiografia interproximal para ver a profundidade da cárie. E que nesse caso aqui a gente vê que realmente não tem nenhuma lesão apical. Você não teria uma imagem mais radiolúcida aqui, como é o caso aqui da cárie. A gente vê que aqui, nessa região, está na radiopacidade correta da dentina do dente. Já aqui ela está mais escura, ou seja, passa mais radiação quando faz a radiografia, ou seja, tem menos material aqui. Então a lesão de cárie ela veio que vai destruindo lá dentro do dente, então deixa menos material. Por isso que ela fica mais escura. Se isso acontecesse aqui no ápice, a gente teria um processo infeccioso, então teria uma menor densidade óssea, deixando mais escura essa região do ápice do dente também. Uma coisa muito interessante nesse caso é que se a gente notar a anatomia da polpa, a gente vê que a região mesial aqui, ela está um pouco mais para cima. Já na região distal aqui, a gente vê que ela está um pouco menor, ela está mais para baixo. Porque ela reagiu ao agente nocivo, que no caso aqui é a cárie, então ela criou uma dentina reacional aqui. Isso acontece em pacientes mais jovens, como é o caso desse paciente. Então o corpo reage muito melhor a esses estímulos. Nesse caso, o paciente tinha apenas 17 anos, ele não tinha nenhuma dor, tinha apenas um pouco de sensibilidade quando tomava água gelada ou comia alguma coisa como doce, mas que era uma sensibilidade que logo passava. Ao teste de percussão não sentia dor e na radiografia não tinha nenhuma lesão apical. Então, nesse caso, o tratamento proposto para o paciente foi o tratamento expectante, onde a gente remove a dentina infectada, remove a cárie e deixa a dentina reparadora e a dentina terciária, ou seja, essa dentina que fica aqui bem próximo da polpa. Então a gente coloca o cimento de ionômero de vidro e deixa esse cimento com essa restauração provisória por aproximadamente um mês e acompanha para ver se o paciente sente dor, se essa dor aumenta, se ele sente sensibilidade ou se realmente cessou toda a sintomatologia desse paciente. E depois de um mês, a gente faz uma nova radiografia periapical para verificar se depois desse tempo não acabou criando ali uma infecção e uma lesão apical. Faz novamente o teste de sensibilidade para ver se o paciente ainda continua sentindo sensibilidade nessa polpa, porque não adianta ele não ter mais dor e você faz o teste de sensibilidade e o paciente também não sente o teste de sensibilidade. Então significa que daí já partiu para um tratamento odontico também. A polpa acabou necrosando. Caso o paciente não tenha lesão apical e ele sinta o teste de sensibilidade pulpar e ele seja sensibilidade leve, nada que seja duradouro, então significa que está tudo certo, o tratamento foi efetivo, então a gente passa a rebaixar um pouco a restauração de cimento do ionômero de vidro e aí sim complementa com resina composta, terminando o tratamento restaurador desse dente. Nesse segundo caso, que foi feito durante a minha graduação, também o paciente tinha essa pequena lesão de cárie, que parecia apenas um sulco escurecido, um selamento biológico. Mas quando a gente radiografa, a gente vê que toda essa área aqui é uma lesão de cárie. Então a gente vê que a cárie está bem profunda. Nesse caso também, o paciente sentia apenas sensibilidade quando tomava água ou comia algum doce. Então a gente suspeitou que poderia ser alguma coisa mais profunda por causa disso, porque um selamento biológico não causa esse tipo de sensibilidade. A suspeita também foi de que fosse o dente antagonista, porque tinha uma restauração bem grande, mas não era o caso. O teste de sensibilidade nesse dente foi positivo. Nesse caso foi feita uma radiografia interproximal e como a cárie não estava tão profunda, foi feito um tratamento restaurador logo no mesmo dia. E nesse caso, como a anatomia do dente não é perdida, foi utilizada a técnica de réplica oclusal, onde a gente utiliza resina acrílica transparente, a gente faz ali uma pequena bolinha e pressiona contra o dente, deixando ali uma margem que recobre um pouquinho, nada que vá muito profundo, senão não vai sair do dente depois. Pressiona bem, vai registrar ali a oclusal do dente, faz pequenos ajustes com a MaxiCut e a gente tem ali o registro da oclusal do dente, que depois, quando a gente for restaurar, a gente vai ter exatamente a anatomia inicial do dente. Fica muito mais fácil ali a restauração. Então aqui o processo de restauração desse dente, temos o inicial,
removendo a cárie. A gente vê que tinha bastante cárie, mesmo que seja apenas um pontinho ali no início. Aqui limpamos bem a cavidade. Foi feito o ataque ácido. Aqui nesse caso já é um pouco mais controverso se usa ou não usa o cimento de hidróxido de cálcio. Nesse caso aqui foi utilizado e ainda foi utilizado em excesso. Então hoje em dia não se usa mais, porque ele não tem uma boa adesão na cavidade, então muitas vezes acaba prejudicando do que ajudando. E como nesse caso não era uma cavidade tão profunda assim, era meio que não era muito indicado, mas foi usado porque era o pensamento do professor e era o pensamento daquele tempo que a gente estava usando. Hoje em dia já faria mais com cimento de ionômero de vidro sem o cimento de hidróxido de cálcio. Após isso, a gente remove aqui o excesso que ficou, como a gente vê que tem excesso nas paredes, então tem que ser removido, e complementa um pouquinho com cimento de ionômero de vidro. Como nesse caso eu falei, a gente já fez a restauração logo no mesmo dia, não foi esperado aquele tempo de um mês para ver se poderia evoluir para dor, porque era uma cavidade que não estava tão profunda. Então tinha ali uns 3, 4 milímetros longe da polpa, que é considerado seguro para poder fazer essa restauração logo no mesmo dia. Então o processo de restauração é basicamente o mesmo. Faz os pequenos incrementos, vai complementando a cavidade, mas na última camada de resina, a gente vai colocar vaselina naquele registro da oclusal do paciente. Então, coloca um incremento na cavidade e vai colocar esse registro em cima e pressionar. Então, como ele é transparente, você vai fotoativar com o registro em posição, fazendo com que, ao final, a gente tenha exatamente a anatomia oclusal do dente como ela era antes de fazer o preparo cavitário. É claro que vai ficar alguns excessos, que então a gente vai remover, pode ser com lâmina de bisturi ou ponta diamantada. E uma coisa muito importante é que depois que você remove o registro que você fez, é sempre bom dar mais uma foto ativada aqui para ter certeza que está tudo certo. Então faz o ajuste da oclusão do paciente, vendo todos os pontos que estão tocando, para não deixar a restauração alta, senão o paciente vai levantar e vai falar, tá alto. Aí não adianta porque você vai detonar com a tua anatomia de novo. Então sempre fazer bem certinho o ajuste oclusal para não ficar uma restauração que incomoda o paciente. Então faz todo o polimento ali e acabamento da restauração. E aqui está o resultado final, onde a gente vê que sim, ainda ficou um pedacinho de excesso, mas que na próxima consulta dá para remover sem problema. E aqui temos o inicial e o final, onde a gente pode ver que a anatomia ficou muito próximo do que era o inicial, diferente do que se a gente fosse fazer uma anatomia à mão livre. E esses foram os casos de hoje. Nessa radiografia que eu mostrei no início, no primeiro caso, podemos ver mais uma variação de normalidade. Será que você consegue identificar? Caso você identifique, deixe aqui nos comentários, que no próximo vídeo eu volto a falar sobre essa radiografia e também mostro novos casos clínicos associados a ela. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida deixe nos comentários ou mande uma mensagem lá no Instagram, que normalmente eu respondo. Até o próximo vídeo.